Oitava questão de matemática da FUVEST 2021. Nós temos duas funções, a função f e a função g, definidas no domínio imagem de R em R, e as equações são aqui apresentadas. A pergunta é quando os gráficos se intersectam. E essa pergunta só é possível se eles apresentam valores em comum. Vamos supor, por exemplo, que este gráfico representaria uma equação de segundo grau, pois este valor de C, o próprio texto menciona, ele pertence ao conjunto dos números reais. Portanto, ele vale um número, um valor constante. Essa expressão, como refere-se a uma equação do segundo grau, nós podemos imaginar que esta equação do segundo grau ela apresentaria raízes e que esta equação de reta intercepta esta equação do segundo grau em 2 pontos, mas não necessariamente apenas 2 pontos. Eu preciso encontrar alguma resposta. Ou seja, a função f, ela necessariamente apresenta respostas iguais à função g. F de x é igual a g de x. Esse é o procedimento matemático quando você tem intersecção de gráficos. Nesse caso, f de x é c mais x ao quadrado. E g de x vale c. Pode parecer um certo desespero, pois temos 2 letras na própria equação. Mas fique tranquilo. Vamos isolar aqui o valor da equação do segundo grau e usar essa informação de que ela precisa ter resposta. É necessário ter respostas. E perceba que isso é uma equação do segundo grau. Qual é a conclusão? O delta ele precisa ser maior ou igual a zero. Essa seria a interpretação. O delta, no caso, b² menos 4 vezes a vezes c, tem que ser maior ou igual a zero. b² é menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que vale 1, e o c, que nesse caso é a própria letrinha c do exercício mesmo. Aqui nós temos então que 1 menos 4c deve ser maior ou igual a zero. Isolando os termos e efetuando o isolamento, não se esquecendo de inverter o sinal, pois estamos multiplicando por menos 1 dos dois lados, você chega rapidamente à resposta de que C precisa ser pelo menos menor ou igual a 1/4 para respeitar essa condição de intersecção.